Bom dia, irmãos, tudo bem? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Nós pularemos alguns versículos dessa carta, né? É uma carta curta, apenas com um capítulo, mas para que tenhamos o panorama geral dessa carta, eu separei alguns versículos chaves para que nós tivéssemos um entendimento mais claro da mensagem que Paulo estava passando ali ao seu amigo e companheiro no Evangelho, Filemon. E assim diz a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Agora versículo 18 até o 21. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe em segurança a este lugar para ouvir a tua palavra. Nós já te louvamos, falamos contigo através das orações, e nós te pedimos para que nesse momento o Senhor fale conosco através da tua palavra, através da tua mensagem, pois nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus grandioso, é um Deus presente que fala ao nosso coração. E portanto, Deus, nós queremos te ouvir essa manhã, no nome santo de Jesus, amém. Bom, irmãos, a carta de Filemon é uma carta muito interessante, e ela lembra bastante a história do credor incompassivo. Isso acontece porque nessa carta tem os elementos que tem também na parábola do credor incompassivo. Mas quais são esses elementos? Há uma pessoa que foi gravemente ofendida em ambas as histórias, um dano que precisa ser reparado, um ofensor, um pedido de perdão, um homem que precisa liberar perdão. Há claramente uma tensão em ambas as histórias, tanto na parábola do credor incompassivo, quanto essa tensão entre Filemon e Onésimo. Bom, a história do credor incompassivo está no livro de Mateus, no capítulo 18, dos versos 23 a 35. E essa história ela começa com um homem que tinha uma dívida tão grande que não tinha capacidade de pagar. A sua dívida, a sua ofensa era tão imensa que ele não tinha como retribuir, ele não tinha como apagar aquela ofensa. E a ofensa dele não era contra qualquer pessoa, a ofensa dele era contra o próprio rei. Pois bem, diante dessa ofensa, ele vai até o rei e ele se humilha a esse rei. A palavra de Deus fala que ele se prostra diante desse rei e ele começa a rogar para que esse rei lhe desse mais tempo, para que ele pudesse pagar a dívida. Só que o rei ele não deu mais tempo para esse servo. A palavra de Deus fala que esse rei, ele foi misericordioso, ele foi gracioso com esse servo. Ele não simplesmente dá mais tempo a esse servo, mas ele sana toda a dívida. Ele simplesmente apaga toda ofensa. E aquele servo que antes era devedor,
ele passa a ser uma pessoa que não deve mais nada. Esse servo que devia para um rei, agora não deve mais nada. Ele não tem mais uma dívida, não tem mais uma ofensa. Mas a história não para por aí, porque este servo que ele devia 10.000 talentos, também tinha um conservo que devia 100 denários. E uma dívida infinitamente inferior à que ele devia para com o rei. E a história ela meio que se repete aí, porque esse conservo, ele diante da sua dívida, ele vai atrás desse servo e fala: olha, eu tenho uma dívida, só que eu não tenho condições de pagar, me dá mais tempo. E a expectativa, enquanto nós lemos essa história, é de que aquele servo que foi perdoado tivesse a mesma misericórdia com o seu conservo, assim como ele teve com o rei. Mas ele age totalmente diferente. Mostra que o conservo ele repete as mesmas ações, ele se humilha, ele se prostra, ele roga: me dê mais tempo para que eu possa pagar. Mas aquele servo não foi misericordioso, muito pelo contrário, ele pega aquele seu conservo e joga na cadeia, para que ele pagasse toda a dívida. Ele poderia ter usado de misericórdia, a mesma que ele tinha recebido, mas ele decide fazer o totalmente contrário. Ele age de forma totalmente incompassiva, totalmente impiedosa. Mas o que a parábola do credor incompassivo tem em comum com a história que nós lemos nessa carta de Paulo? Paulo está escrevendo a carta a um amigo, Filemão, em favor de Onésimo. Onésimo é considerado por Paulo como um filho, porque Onésimo ele se converteu com a pregação de Paulo. E ambos estavam na cadeia ali. Onésimo, ele era servo de Filemão, só que ele era um servo fugitivo. Ele simplesmente fugiu de Filemão e não sabemos a razão exata porque ele, de fato, ele fugiu, seu servo, porque ele saiu da casa que ele servia, mas sabemos que ele fugiu. Então ele deixa uma dívida para trás. Ele tinha deixado uma pendência. Porém, quando Onésimo se converte a Cristo, é ensinado que o dano ele precisa ser reparado. E por isso ele tem que voltar a Filemão e pedir perdão, e rogar o perdão. O mesmo perdão que na parábola do credor incompassivo fizeram ao rei e fizeram ao servo. Assim Onésimo tem que também pedir perdão. Há então uma pessoa que foi ofendida nessa carta. Mas também há um ofensor. Há quem precisa pedir perdão. E também há quem precisa perdoar. E o perdão é algo muito interessante, porque é algo que todo cristão almeja. É algo que todo cristão quer. É algo que todo cristão acha belo. É algo que todo cristão acha bonito. E C.S. Lewis, ele vai falar o seguinte: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas tenham algo para perdoar. E de fato, todos acreditam que o perdão é algo muito lindo, até que seja a nossa vez de liberar perdão. O perdão é algo maravilhoso, até que eu tenha que perdoar uma ofensa que doeu, que machucou. E essa mensagem de Filemão, ela nos ensina sobre o perdão. E nós temos que nos perguntar: como perdoar uma dívida? Como perdoar alguém que tenha nos ofendido? Como perdoar um amigo que traiu a sua confiança? Ou como perdoar um filho que tenha te desrespeitado? Como perdoar um marido ou uma esposa que te ofendeu? Como perdoar o seu patrão que foi injusto? Ou como perdoar um colaborador que te trouxe um prejuízo? Como perdoar? Como eu falei, o perdão ele é algo maravilhoso, até que eu tenha que perdoar. Irmãos, o perdão, ele na vida cristã, é uma via de mão dupla. E eu quero que você pense nisso, lembre dessa frase, enquanto nós desenvolvemos esse sermão. Amém? Coragem para perdoar. Em primeiro lugar, quero trazer para vocês, isso porque nós somos colaboradores. E do verso 1 ao 7, você vai pegar essa parte, que Paulo ele chama Filemão de colaborador. E assim como na parábola que falamos, mostrava um rei que governava
o seu reino, todos nós vivemos sobre um reino. Todos nós vivemos sobre o reino de Cristo. E não fomos chamados para vivermos de qualquer forma, mas nós fomos chamados para vivermos como colaboradores. Nós fomos chamados para viver como colaboradores deste reino, para o crescimento do reino de Cristo, que a tudo governa. Nós não simplesmente andamos sem rumo. Nós andamos numa direção, em direção a este rei. Mas somos chamados de colaboradores deste reino. Nós somos chamados de colaboradores do reino de Cristo. E Paulo começa aqui dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. Isso demonstra uma clara consciência da sua condição de submissão. Ele diz isso não como quem quer garantir algum título para si, porque cá entre nós, quem quer trazer um título de eu sou prisioneiro, estou bem, isso não é um título, mas é uma consciência da sua submissão, da sua condição. Então ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. E Paulo ele afirma a sua condição para mostrar a Filemão que com Filemão não é algo diferente. Assim como Paulo é prisioneiro de Cristo e portanto ele está submisso a Jesus Cristo, Filemão também é prisioneiro de Cristo e portanto submisso à ordem de Cristo, submisso à ordem do reino. Assim como Paulo, Filemão também é um prisioneiro de Cristo. Filemão, ele tem que ter essa consciência de submissão. Isso, irmãos, se estende também para nós, essa noção, essa consciência de submissão. Temos que ter em mente que fazemos parte deste reino e estamos debaixo do governo de Cristo. E essa consciência deveria nos deixar mais atentos para obedecer às ordens de Deus, para obedecer às ordens de Cristo para as nossas vidas. Ser prisioneiro de Cristo significa olhar para a palavra de Deus. Significa olhar para o que Deus tem falado conosco e obedecer dia após dia. É entender que o rei, que tudo governa, é sábio. E portanto nós deveríamos escutá-lo. Nós deveríamos dar atenção ao que ele tem falado. Mas ainda no primeiro verso, Paulo chama Filemão também de amado. Isso porque este homem se mostra alguém que ajudava as pessoas ao seu redor. Ao que parece, Filemão, ele ajudava as pessoas tanto financeiramente quanto espiritualmente. Fala que na casa dele também os cristãos eles se reuniam para ali adorar a Deus. Era um homem que amava a Cristo, ele amava seus irmãos e também era amado por estes. O amor nos impulsiona a agir generosamente. O amor ele nos impulsiona a olhar para o próximo e ter compaixão dele. E Paulo ele lembra desse amor a Filemão. Ele lembra desse amor porque o reino de Cristo é um reino de amor. É um reino onde impera o amor. É um reino onde faz parte caminhar em amor. Mas uma vida que não caminha em amor, uma vida que esquece do amor, é uma vida entregue a crueldade de si mesmo. Quando nós olhamos apenas para nós mesmos, nós somos cruéis com o próximo, porque nós julgamos que aquela ofensa feita a nós é a maior ofensa que existe, porque mexeu conosco. É um reino de crueldade, é um caminhar sem amor, é um caminhar de impiedade. E é por isso que Paulo lembra Filemão do amor que ele tem para com Deus, o amor que ele tem para com seus irmãos, e é a consequência dele ser amado por esses também. E essa consciência de submissão e amor se dá porque somos colaboradores do reino de Cristo. Por conta disso, vivemos como quem faz parte dessa pátria, a pátria de Cristo. Nós somos como quem vive na cultura celestial, somos peregrinos neste mundo, porque a nossa pátria é o reinado de Jesus Cristo. E nesse reinado nós vivemos em submissão a Cristo, mas também nós vivemos em amor. A nossa cultura não é a cultura deste mundo, é a cultura do reino de Cristo. A nossa cultura não é guiada pelas coisas que nós aprendemos aqui, mas é guiada pelo que a palavra de Deus nos diz. Mas irmãos, se a nossa cultura é a cultura de Cristo, se a nossa cultura é a cultura da palavra de Deus, faz parte de nós a coragem para perdoar os nossos irmãos. Faz parte de quem nós somos em Cristo, a coragem para perdoar a ofensa de quem nos ofendeu.
Essa noção ela fica evidente no verso 5, quando mostra que o amor de Filemão para com seus irmãos era apenas consequência de algo. Mas o que poderia ser tão grande a ponto de fazer um homem amar o seu próximo? O que poderia ser tão grande para fazer com que Filemão amasse os seus irmãos, amasse também os seus ofensores? O que poderia ser? E Paulo ele responde falando: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Apenas quem verdadeiramente ama a Jesus Cristo terá capacidade e coragem para perdoar. E consequentemente ele também será amado pelos seus irmãos. O verso 7, ele nos diz: pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Um colaborador aqui, irmãos, como a palavra de Deus nos ensina, é alguém que se submete e ama, como nós já falamos. Você conhece alguém que tem essas características? Alguém que é submisso e ama? Alguém que é submisso a Cristo e ama o seu próximo? Ou melhor, isso tem feito parte da nossa vida? Nós estamos sendo submissos a Cristo? Nós estamos amando a Cristo e os nossos irmãos? Ser colaborador é entender essa cultura. É entender que nós fazemos parte do reino de Cristo. Que nós precisamos ser submissos a Ele. Nós precisamos amar a Cristo. E consequentemente nós amaremos nossos irmãos. Isso nos dará coragem para perdoar. Isso porque nós somos colaboradores. Em segundo lugar, isso porque nós somos devedores. Paulo ele começa nessa parte do verso 8 ao 20, dizendo que ele poderia ordenar pela liberdade de Onésimo. Ele poderia ordenar que Filemão perdoasse Onésimo, mas que ele não faria isso. Mas por que Paulo, como assim Paulo ele poderia ordenar tal coisa? Aqui ele mostra um entendimento sobre a nossa condição. Ele lembra que o credor incompassivo, ele recebeu uma misericórdia, mas ele não agiu de misericórdia. Então Paulo ele lembra Filemão da sua condição, para que ele lembre que ele tem que agir de misericórdia também. Paulo ele poderia ordenar tal coisa, porque Filemão foi perdoado. Paulo poderia ordenar que Filemão perdoasse a Onésimo, porque Filemão foi perdoado pelo próprio Cristo. A sua ofensa a Cristo foi muito superior à ofensa que Onésimo fez para ele. A ofensa que nós fizemos para com Deus, a nossa ofensa, o nosso pecado para com Deus é muito maior que qualquer ofensa que tenham feito para nós. A nossa dívida é uma dívida eterna. A nossa dívida para com Deus é uma dívida impagável. Mas nós fomos perdoados. Cristo ele veio a este mundo para nos dar perdão, para sanar toda dívida, para arriscar toda a dívida que havia contra nós. E Paulo ele traz esse entendimento para Filemão. Paulo fala o seguinte: eu poderia ordenar, mas Paulo fala o seguinte: mas eu não vou ordenar, porque ele pressupõe que Filemão tem entendido isso. Ele pressupõe que Filemão entendeu que ele foi perdoado por Cristo. E uma pessoa que entende que foi perdoada, a consequência é perdoar também. E nesse desenrolar da história, Paulo ele vai usar 3 paralelos para falar sobre Onésimo. Ele fala que Onésimo era inútil, mas agora Onésimo era útil. Ele vai falar que Onésimo ele estava longe, mas agora ele está perto. Que ele era servo, ele era um escravo, mas agora ele é um irmão valioso. Paulo ele mostra a carência, inútil. Paulo ele mostra a distância, estava longe. E Paulo mostra o estado daquele irmão, ele era servo. Mas ele mostra também que aquele irmão, ele foi restaurado. Isso não aconteceu conosco também? A nossa carência, nós éramos longe de Deus, nós éramos inúteis, nós estávamos longe de Deus. Nós éramos servos dos nossos próprios prazeres, da nossa carne. Mas o amor de Cristo nos perdoou. E antes o que era inútil se torna útil. Antes o que estava longe se torna perto de Deus. O que era servo
de homens, da sua própria carne, do seu próprio ser, agora se torna servo do Cristo, que é Deus, que é verdadeiro. Mas Paulo aqui, ele ainda insiste com Filemão. E caso ele ainda não tivesse o entendimento que Paulo estava tentando ensinar, ele disse que se houver alguma dívida, o próprio apóstolo Paulo pagaria. Ele estava disposto a sofrer os danos, ele estava disposto a tirar do seu próprio bolso, ele estava disposto a sofrer o prejuízo, para que Onésimo tivesse o perdão. É difícil isso, não é verdade? Quem de nós estaríamos dispostos a sofrer o prejuízo por amor a alguém? Quantos estaria disposto a perdoar uma dívida? Mas, enquanto estava lendo esse texto, eu comecei a pensar, mas que dívida é essa? Que prejuízo seria esse? Porque pensa comigo, uma pessoa que deve 10 milhões de reais, ela foi perdoada da sua dívida, mas ela tem um amigo que lhe deve R$1.000. Perdoar esse amigo que deve R$1.000 é sair no prejuízo? Afinal, eu fui perdoado de 10 milhões. E a parábola do credor incompassivo mostra isso, porque o servo devia 10.000 talentos, e o seu conservo, 100 denários. A diferença é absurda, é muito inferior ao que ele devia. A diferença da ofensa que nos fazem é muito inferior à ofensa que nós fizemos contra Deus. A dívida que o nosso irmão tem conosco é infinitamente inferior à dívida que nós tínhamos para com Deus. Nós fomos perdoados. Perdoar o irmão não é sair no prejuízo. Qualquer perdão nunca é sair no prejuízo. Porque o nosso perdão, o perdão que nós recebemos de Cristo, é infinitamente inferior a qualquer tipo de ofensa que nós sofremos. Bom, voltamos para a parábola então do credor incompassivo. Aquele homem, ele tinha sido perdoado de uma dívida gigantesca que ele seria incapaz de pagar. Mas ele foi perdoado pelo rei, já não era mais devedor. Porém, diante do seu conservo, ele não agiu da mesma forma. E diante dos nossos irmãos, nós não agimos também da mesma forma. Quantas vezes, e isso eu posso puxar na minha memória, e você pode puxar na sua memória também. Quantas vezes alguém nos ofendeu, e nós agimos de forma totalmente sem misericórdia. De forma irada, sem pensar, sem lembrar que nós um dia fomos perdoados, que um dia nós ofendemos a Deus, nós fomos perdoados dessa ofensa, e assim nós temos que perdoar nossos irmãos. Pois bem, só podemos ter essa consciência de condição de pecadores, de noção de pecadores, quando nós nos aproximamos de Cristo. Isso nos faz entender que a nossa ofensa, que foi perdoada, ela nos dá coragem também para perdoar. Bom, coragem para perdoar. Em primeiro lugar, isso porque nós somos colaboradores, isso porque nós somos devedores, e em último lugar, isso porque somos obedientes. Isso você vai ver do verso 21 a 25. E agora, chegando ao fim da carta, Paulo ele faz um apelo a Filemão à obediência. E que obediência é essa, se não a obediência ao próprio Evangelho? O apóstolo ele faz um apelo a Filemão para que ele relembre que ser um colaborador do reino, sabedor da sua condição de devedor, e agora ele convoca a obediência ao Evangelho. E essa santa convocação nos é apresentada diariamente. Dia após dia nós somos chamados a obedecer o Evangelho. Somos expostos a diversas situações no nosso dia e precisamos voltar os nossos olhos para o Evangelho. E por que nós devemos voltar nossos olhos para o Evangelho? Porque nós só somos capazes de obedecer o que nós conhecemos. Só somos capazes de obedecer e viver o Evangelho se nós conhecemos o Evangelho. E por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver em obediência a este Evangelho, assim como Paulo faz essa convocação a Filemão. E a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem qualquer, mas é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de restauração, é uma mensagem que Deus,
Ele envia o seu próprio Filho para morrer em meu favor, em seu favor. É a mensagem que Deus, Ele envia o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho, para sanar a nossa dívida. Nós que tínhamos uma dívida eterna, nós que tínhamos um pecado que seria impagável, pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios recursos. E é por isso que Deus Ele envia o seu Filho, seu único Filho, para morrer em nosso favor e pagar toda a dívida. Não há mais dívida, não há mais culpa, não há mais ofensa. Cristo tudo pagou. E porque Ele pagou toda a nossa dívida, nós podemos ser perdoadores. Nós podemos perdoar os nossos irmãos. Porque Cristo pagou a nossa dívida, nós podemos obedecer o seu caminhar. Nós podemos obedecer o caminhar de Cristo, de perdão, e perdoar os nossos irmãos também. E certo de que Filemão entendeu essas coisas, Paulo sabe que ele não apenas vai obedecer o que ele está escrevendo a Filemão, mas ele fala que sabe que Filemão vai fazer muito além do que Paulo está pedindo. O testemunho que Filemão dava era algo que ia além das suas palavras. Não era simplesmente algo que Filemão falava e as pessoas acreditavam. Mas a obediência de Filemão era tamanha que Paulo ele sabia que Filemão não ia simplesmente perdoar Onésimo, mas ele ia fazer muito além disso, porque ele tinha um testemunho de obediência. E após esse pedido, que parece ser difícil para um homem comum cumprir, Paulo está convicto que aquele homem é um verdadeiro cristão, e como um verdadeiro cristão, estará disposto a perdoar uma dívida, seja ela qual for. Filemão ele se mostra tão obediente que Paulo não tem dúvidas de que não apenas irá obedecer, mas que vai buscar fazer algo mais. E qual tem sido o nosso testemunho diante de Deus? Qual tem sido o nosso testemunho diante dos homens? Ao olhar para nós, as pessoas elas veem alguém que é misericordioso. Ao olhar para a minha vida, para a sua vida, as pessoas veem alguém obediente ao Evangelho. Você tem sido obediente ao Evangelho? Você tem lido a palavra de Deus e obedecido o que nela está escrito? Se a resposta é sim, nós deveríamos ser pessoas que perdoam, pessoas que, é lógico que as ofensas nos chateiam, mas a nossa consciência de devedor, a nossa consciência de sermos colaboradores, vai muito além da ofensa do nosso irmão, porque o perdão que nós recebemos vai muito além também. Lembre-se que nós somos conhecidos não pelo que nós dizemos crer, mas pela obediência ao que nós cremos de fato. Gritar, acreditar em Jesus sem viver o Evangelho é como você pular de paraquedas de um avião, só que você não coloca o paraquedas. Certamente a queda será desastrosa e a morte será inevitável.